Meus irmãos, a paz do Senhor. Graças a Deus estamos aqui mais uma vez, desta feita para falarmos a respeito da lição de número 10, que tem como tema o ministério de mestre ou doutor. Comigo está aqui pastor Ilaelcio. A paz do Senhor, pastor Ilaelcio. Paz do Senhor, pastor Leandro. Paz do Senhor a todos os nossos irmãos que estão nos assistindo. Glória a Deus. O texto áureo da nossa lição diz: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, conforme Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 12, os versículos 6 e 7. A verdade prática desta lição vai nos dizer: os vocacionados por Deus para o ministério do ensino são por ele chamados para edificar a igreja de Cristo. Então, o que nós vamos observar de antemão nesta lição é o caráter do ensino. É sobre o ensino que nós estaremos falando, abordando no decorrer desta lição. A leitura bíblica em classe se encontra registrada em Mateus, no capítulo 7, versículos 28 e 29, Atos, capítulo 13, versículo 1, e também Romanos, capítulo 12, versículos 6 e 7, e ainda Tiago, capítulo 3, versículo 1. Diz assim a leitura bíblica em classe: E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. O objetivo geral da nossa lição é de retratar a missão do ministério de mestre. E os objetivos específicos, que são aqueles encontrados em cada um dos tópicos da lição, são apresentar que Jesus, o mestre da Galileia, é mestre por excelência, identificar a ordem de Jesus aos seus discípulos para ensinar a igreja do primeiro século e apontar a importância do dom ministerial de ensinador na igreja local. Então, estes são os objetivos específicos da nossa lição. A nossa introdução diz, pegando aqui alguns trechos, diz da seguinte maneira: o ministério do ensino da palavra, ele é primordial para a igreja exercer o discernimento no que tange ao tempo em que vive, nos aspectos cultural, teológico, filosófico, entre outros. Tão importante é a função do mestre na igreja, que as Escrituras declaram o quanto ele deve esforçar-se intelectualmente para exercer tão nobre tarefa, conforme as referências de Romanos 12, 7, 1 Timóteo 4, 13. É uma tarefa importante e indispensável que exige muito de quem a desempenha. Então, como eu disse a princípio, esta lição vai falar da importância que é o mestre dentro da igreja. Nós vamos estar falando aqui juntamente com o pastor Ilaelcio a respeito da importância do ensino e da importância do mestre e do doutor dentro da igreja. Então você, querido professor que nos assiste, que a partir desta aula, claro, é uma aula sucinta, uma aula resumida, nós estaremos aqui dando algumas informações pertinentes ao conteúdo dessa lição. O primeiro tópico da nossa lição vai falar a respeito de Jesus, o mestre por excelência. O primeiro item desse primeiro tópico vai falar a respeito do mestre da Galileia, que percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino.
E aqui, pastor Ilael, só um destaque por parte do comentarista da lição, pastor Elinaldo Renovato, de que, diferentemente dos escribas, Jesus, ele ensinava como quem tinha autoridade. O que o senhor tem a dizer dentro desse aspecto? Então, na verdade, todos os ensinadores, os rabinos e os ensinadores, ele tinha alguém para se basear. Nós também somos assim hoje, né? Quando eu te aperto em alguma coisa, eu pergunto para você, aonde você arrumou isso? Você vai dizer, na Bíblia, né? Está na Bíblia. Então nós temos uma autoridade que é a Bíblia. Mas Jesus não precisava disso. Jesus era a própria palavra, né? Era a própria autoridade. Tanto é que os discípulos, né? Os dois discípulos no caminho de Emaús, quando Jesus se dá a conhecer a eles, quando ora pelo pão, então eles dizem, porventura não ardia em nosso coração? Então quando Jesus falava, os discursos de Jesus, ele transtornava a mente do ouvinte. Ou o ouvinte ou aceitava, né, ou passava a odiá-lo, porque quando ele falava, mexia com a mente do ouvinte. Nós vemos isso também em Mateus capítulo, me parece que capítulo 21, ou é 24, depois você olha aí na sua casa, mas quando Jesus expulsa os cambistas do templo, né, mais embaixo, os fariseus e os escribas, que eram os mestres da época, perguntam para ele, com que autoridade você faz isso? Né? E ainda pergunta, quem te deu essa autoridade? Aí Jesus faz uma pergunta para eles sobre o batismo de João. Aí ele faz a pergunta, o batismo de João era de Deus ou dos homens? E aí os fariseus, esses com medo de responder, né, não respondem, nós não sabemos. Ele fala, então também se vocês não sabem, eu não vou responder com que autoridade eu faço isso. Então essa era a diferença dos escribas e Jesus, porque Jesus não tinha ninguém para se apoiar, simplesmente ele dizia, o Pai me enviou, e ele sempre dizia, na verdade, eu vos digo, e nunca usava, né, olha, alguém, não, ele dizia, eu vos digo. Muito bem, então você, querido professor, dentro dessa boa ilustração e explicação do pastor Laelcio, deve apenas se atentar que a diferenciação é que enquanto os rabinos, os mestres da época, se baseavam sempre em alguém do passado, que tenha sido seu professor. Sempre um mestre assim. Isso, para afirmar alguma coisa, Jesus não. Ele apenas dizia, eu vos digo. Por quê? Porque ele independia de alguém para as suas afirmações. Então é dentro desse contexto que se quer dizer que ele ensinava como quem tinha autoridade, ou seja, não dependia de uma referência, a exemplo dos rabinos, a exemplo dos fariseus. Isso. Amém? Então que isso fique claro para você, querido professor. Pastor Ilaelcio, o segundo item que fala a respeito do mestre divino, inclusive aqui até eu fiz algum apontamento para as perguntas, por que Jesus ele foi considerado o mestre divino? Então, o próprio Nicodemos, quando aborda Jesus, vai ter com Jesus à noite, ele diz, né, mestre, né, porque ninguém bom mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais se não for vindo de Deus. Então ele era considerado mestre divino, porque além de mestre, né, ele ensinava com sinais, fazia prodígios, fazia maravilha, curava e fazia maravilhas, por isso foi considerado, e o próprio Nicodemos o chamou, né, de mestre divino. Muito bem, então, mestre divino é nesse sentido que o pastor Laelcio falou. Além da autoridade, ele mostrava os sinais, os milagres. Então, mestre divino, o conhecimento mais o poder da realização dos inúmeros milagres que Jesus fez. O terceiro item do primeiro tópico da lição vai falar sobre o mestre da humildade. Por que Jesus ele é considerado o mestre da humildade, pastor Ilaelcio? Então, está aí uma atitude de Jesus que ele fez, que o servo tinha que fazer, que era lavar o pé do seu Senhor. E Jesus, como mestre, fez o inverso, né? Catou a toalha, pegou a bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. E até Pedro disse assim, não, os meus pés você não lava, né? Pedro disse, não, os meus pés você não lava. Aí Jesus falou, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Então ele se encurvou, ele disse assim como eu estou fazendo, vocês vão fazer. Quer dizer, eu sou mestre, mas no finalzinho do texto ele vai dizer assim, realmente eu sou mestre, vocês estão vendo que eu sou mestre, e eu estou lavando o pé de vocês, então assim como eu estou fazendo, vocês devem fazer também. Isso foi uma atitude de humildade, né? Não tinha uma atitude maior de humildade
que essa que Jesus deixou para nós. Então, nós temos que considerar essa atitude de Jesus. Ele foi o nosso mestre da humildade nos ensinando. E é claro que nós não vamos pegar a bacia por aí saindo lavando o pé, né? Mas é no sentido de nós nos humilharmos, né? Nos humilharmos e reconhecermos. O próprio Paulo diz, né? Cada um considera o outro superior a si mesmo. Então nós devemos considerar o superior. Depende de onde você está, eu vou catar a bacia e lavar o pé. Tá certo. Muito bem, então é isso, querido professor, que tem que ficar claro, porque a síntese desse primeiro tópico da lição vai dizer assim: Jesus, o mestre da Galileia, ele é reconhecido no Novo Testamento tanto como mestre divino, como mestre da humildade. Ou seja, embora Jesus, sendo mestre, estando acima dos seus discípulos e acima de todos nós, no entanto, ele demonstrou humildade. Lógico que com isso ele queria, como mestre, ou seja, como alguém que vai ensinar, que vai dar uma lição, ele queria demonstrar que nós, eu, você e todos nós, precisamos igualmente ter humildade. Que lição maravilhosa, né? Glória a Deus. Vamos então, meus queridos irmãos, para o segundo tópico da nossa lição, que vai falar a respeito do ensino das Escrituras na igreja do primeiro século. Então nós vamos ter aqui uma ordem de Jesus. Pastor Ilaelso, em que consistia essa ordem de Jesus? Então, em Mateus, está aqui no texto, Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, ele diz: "E de ensinai todas as nações", então começa a ensinar todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esse ensinar aqui, fazei discípulos, né? Fazei discípulos, fazei seguidores, porque discípulo aqui não é só qualidade de aluno, o mestre aqui é seguidor e não só aluno, porque o aluno aprende e vai embora, mas o seguidor permanece ali. Então a ordem de Jesus é: ide, ensinai, e continuai o que eu comecei, ide, ensinai e fazei discípulos. Muito bem. Com relação à doutrina dos apóstolos, o que significava isso? O senhor tem a falar a respeito, pastor Ilaelso? Então, na verdade, assim, a doutrina dos apóstolos era a própria doutrina de Cristo, né? Eles não fizeram diferente de Cristo. Tanto é que Paulo menciona, né? Porque eu estou fazendo o que eu aprendi, né, de Jesus. Ele mesmo me ensinou. Então, a doutrina dos apóstolos era o que Cristo ensinou a eles. Então, veja bem, eles, para o crescimento da igreja, a continuação da igreja, tudo aquilo que Jesus ensinou, talvez parafraseando, talvez de uma outra forma de ensinar, mas eles simplesmente deram continuidade naquilo que Jesus havia deixado. E aí, voltando lá em Mateus 28, né, ensinando a guardar. Essa era a doutrina dos apóstolos. Amém. Então, o que nós vamos observar, queridos professores, irmãos que nos assistem, é que, de fato, como bem mencionou o pastor Ilaelso, a doutrina dos apóstolos está relacionada a esse conjunto de ensinos que Cristo ministrou e que eles deveriam guardar, e não apenas guardar, mas vivenciar esses ensinos. Então, a doutrina dos apóstolos é esse conjunto de ensinos. Aqui nós vamos observar mais uma vez, né, a ideia da lição, em especial ao ministério de mestre e doutor, está muito relacionado, ou seja, está, na verdade, relacionada à questão do ensino. O terceiro item deste segundo tópico fala sobre o ensinamento persistente. Em que consistia esse ensinamento persistente, pastor Ilaelso? Então, veja bem, os apóstolos, eles ensinavam nas casas, ensinavam nas ruas, ensinavam nas sinagogas, né? Então, persistir em ensinar, Paulo escreve para Timóteo, persiste em ler, em exortar e ensinar, é em qualquer lugar. Então, não é só eu pegar a Bíblia e ensinar bem, mas aí o meu comportamento não ser bom. Então, esse persistir é aonde eu estiver. Persistir, claro, né? Permanecer, perdurar, né? No ensinamento. Então, onde você me vê, aquele ali é o pastor Ilaelso. Eu tenho que resplandecer aquilo que eu ensino, eu viver aquilo em todos os lugares, né? Nas casas, nas aldeias. Essa é a persistência. Tá certo. Glória a Deus. Então, a síntese do segundo tópico da lição vai falar que o ensino na igreja do primeiro século foi ordenado por Jesus para os apóstolos ensinarem persistentemente, ou seja, todos os dias,
A cada vez que novas pessoas eram salvas, vinham para a igreja, sempre haverá necessidade do discipulado e também a necessidade da persistência em ensinar. É nesse sentido a ideia aqui. O terceiro tópico da nossa lição vai falar a respeito da importância do dom ministerial de mestre. E aqui nós vamos nos deparar com uma necessidade urgente da igreja. Sobre esse primeiro item, pastor Ilaelso. Nunca se houve tão necessidade como agora, né? Veja bem, nós temos um problema muito sério, porque às vezes a pessoa, ele começa, né, e logo ele já está pregador, pregando, e aí um aprende com o outro aprende com um, e vai-se embora, né, sem frequentar a escola dominical. Nós temos hoje a escola dominical, que é uma faculdade teológica, quem frequenta a escola dominical, e hoje se tem muita necessidade do ensino. Às vezes os nossos cultos, né, eles têm louvor, e o louvor faz parte, nós temos que louvar o Senhor Deus, mas ele tem louvor, mas depois ele não tem palavra. E não estou dizendo palavra de uma hora, eu estou falando palavra com objetivo, palavra eficaz, palavra de Deus, né? E não Deus vai virar o teu cativeiro, Deus vai te dar a vitória hoje. Não, uma palavra segura, uma palavra com garantia. Claro que se Deus usar o pregador para dizer que a vitória chegou hoje, então a vitória chegou hoje. Mas o que nós temos visto é a superficialidade, aquela mensagem de que o céu é na terra, né? Que aqui vai ficar tudo bom, você vai vencer, as coisas vão acontecer aqui, e esquece o céu. E na verdade Jesus falou para nós, é o seguinte: aqui vocês vão ter aflição, né? Tem bênçãos na terra? Tem bênçãos na terra, mas nós temos aflição na terra, né? Nós temos aflição, nós somos perseguidos, né? Somos afligidos, somos perseguidos, e nós temos o quê? O céu que nos garante a vitória, né? Então nós vamos tornar como os discípulos que queriam que Jesus já reinasse aqui na terra. E tem muitos nossos pregadores que hoje estão querendo um reino aqui na terra. Não vamos aplicar que Jesus vai trazer bênção, etc, etc, e esquece dos céus. Então nós temos que pregar que Jesus abençoa na terra, porque é bíblico, né? Jesus abençoa o crente na terra, mas nós não podemos esquecer do céu. Então hoje é muito necessário, e a igreja precisa, nós temos deixado de investir, né? Porque não é todos que recebem o dom de ensinar, e a igreja precisa investir. Descobriu aí um garoto, descobriu aí um rapaz que tem condição, né? Invista nele na área do ensino, porque com certeza a igreja que você está pastoreando vai prosperar se você investir no ensino. Escola dominical, pastor, escola dominical é muito bom, invista na escola dominical, você vai ver a sua igreja crescer. Glória a Deus. Então, apenas complementando o que o pastor Ilaelso mencionou, há uma necessidade urgente da igreja do investimento na área do ensino. Com certeza. Nós precisamos ter mestres na igreja. Então, como bem mencionou o pastor Ilaelso, os cultos de ensino, escola dominical, cursos teológicos, cursos de formação de obreiro, por exemplo. Então, esses são investimentos que se fazem para que nós possamos ter mestres e doutores em nosso meio, tão importantes e necessários. 2. A responsabilidade de um discipulado contínuo. Pastor Ilaelso, qual é o objetivo e o porquê dessa responsabilidade de um discipulado contínuo, esse aspecto da continuidade do discipulado? O que o senhor tem a dizer a respeito? Então, às vezes nós dizemos, e muita gente entende, que o discipulado, né, se faz o discipulado até o batismo. Batizou, acabou. Não, o discipulado, vou fazer 37 anos de assembleano, e até hoje ainda eu sou um discípulo, eu continuo sentando e aprendendo, né? Então não é 6 meses, 6 meses de discipulado, não, é para sempre. Então tem um período, né, o começo do crente ali, ele aprende algo ali para a sua salvação, e depois vai aprendendo para a sua santificação. Nós precisamos, e a Bíblia diz, sem santificação ninguém verá a Deus. Então é claro que a pessoa acabou de aceitar a Cristo, né, se não der tempo dele se batizar, ele vai como está. Mas a partir dali, começou a frequentar, ele tem que partir para o caminho da santificação. Então o discipulado é até o arrebatamento da igreja. Ou seja, nós somos eternos aprendizes da palavra de Deus, porque nós nunca vamos saber tudo.
E feliz é aquele, pastor Léo, que tem a humildade de Para aprender, de saber que não sabe tudo e que sempre há espaço para aprender. Muito bem. Então isso significa um discipulado contínuo, ou seja, não apenas aquele do período quando a pessoa aceita Jesus, mas durante toda a sua vida cristã. O terceiro item da nossa lição vai falar sobre os requisitos necessários ao mestre. Então aqui vamos falar sobre alguns requisitos, né? O comentarista da lição, ele fala que deve ser um salvo em Cristo, deve ter o hábito de ler, o preparo intelectual e um coração em chamas. Sobre os requisitos necessários ao mestre. Pastor Ilaelson. Então, esse salvo aqui em Cristo é o que nós falamos do exemplo. Paulo disse para Timóteo, né? Ser exemplo dos fiéis, porque aí não é fácil, né? Ser exemplo do infiel é tudo bem, mas ser exemplo do fiel, e ele diz ser exemplo do fiel, né? Na palavra, no trato. Então, primeiro, precisa ser exemplo. Para poder ser um mestre, ele precisa ser exemplo. Depois, tem que ler. E não é só ler, é aprender a ler, porque a gente vê que às vezes a pessoa vai ler, inclusive a leitura oficial, vai ler e troca tudo. Não é verdade? Troca as palavras e vira uma confusão e acaba dando significado, um significado errado. Por isso que nós vemos aí N's de ministério que surge se baseando em coisa que ele entendeu daquele jeito ali, mas porque ele deu errado. Comeu uma vírgula, as vírgulas é essencial. Não é verdade? Muda o sentido da frase. Muda o sentido da frase. Então a pessoa tem que aprender a ler e dedicar na leitura, né? E ler livros, e ler Bíblia em todas as versões, não ficar aí apenas com a nossa tradicional aí, revista e corrigida João Ferreira de Almeida, ler a NVI, ler a Nova Linguagem de Hoje e procurar ler, né? Livros, Bíblias, né? E também, o que é interessante é ter um coração em chama. Isso aí é o que nós chamamos de unção, né? Porque só aprender, mas não buscar, e aí busca como? Essa chama, essa unção. Aí, meu irmão, é joelho, oração, jejum, né? Uma vida de consagração a Deus. Aí sim, quando você for ensinar, você vai passar o ensino, e todos vão ver que você se preparou para passar o ensino, mas você vai passar uma coisa com unção, gostosa de ouvir. E essa era a diferença de Jesus. Por isso que Jesus ensinava com autoridade. E alguém dizia, mas como é bom ouvi-lo, né? Como ele ensina com essa autoridade? Que autoridade? Ele causava espanto e causava admiração, né? Os próprios discípulos no caminho de Emaús. Isso não ardia em nós. Então, o ensino, mesmo que ele seja bem tranquilo, bem... me acha a palavra aí, por favor. Paulatino, né? Que seja bem distribuído, técnico, mas ele tem que ter o que nós chamamos de unção, né? E aí tem que buscar oração, jejum e consagração a Deus. Amém. Então fica aí, querido professor, a respeito dos requisitos necessários para ser mestre, são esses. Primeiro, tem de ser salvo, tem de ter o hábito de ler. Às vezes a pessoa quer ser um mestre, quer ser um professor, mas não lê. Não lê. Tem que ter o preparo intelectual. Às vezes alguém fala, olha, se você tiver condição de estudar, estuda, mas não quer. Não estuda. E um coração em chamas, que não basta ter o conhecimento apenas da letra, mas tem que ter essa chama que se deve buscar através do jejum, da oração, da consagração, do devocional. Então, são esses os requisitos necessários ao mestre. Então, você, querido professor, você, querido irmão que nos ouve, se você almeja ser um mestre, está aqui a receita para que você, exercendo isso, possa alcançar o seu objetivo, porque a obra de Deus precisa de mestres e doutores. Tanto assim que Paulo, né, conforme nós estamos estudando a respeito dos dons ministeriais, ele vai aqui mencionar a respeito do mestre e do doutor. A síntese do terceiro tópico vai dizer: o dom ministerial de mestre é uma necessidade para a igreja e uma responsabilidade para um discipulado permanente. Então veja, o ensino ele está atrelado à função do discipulado. Amém, meus irmãos? Para concluir, para resumir, a conclusão vai falar que é preciso desfazer a ideia propagada ao longo de décadas acerca do preparo intelectual do crente,
Não é verdade que necessariamente ele esfriará na fé se estudar. Quantas vezes no passado alguém dizia, eu ouvi olha, muito isso. se você for para uma faculdade, ou se você for fazer isso, você pode, né? Há muito tempos atrás, alguém, né, preocupado, é claro, dizia isso, ensinava dessa forma. Porém, nós vamos ver que é necessário o ensino, é necessário o estudo. Se fosse assim, Paulo seria o mais frio dos apóstolos do Novo Testamento. Com certeza, né? Pois não havia obreiro mais bem preparado do que ele. Paulo foi um grande estudioso desde a sua tenra idade. Criado aos pés de Gamaliel. Criado aos pés de Gamaliel. É disso que as nossas igrejas precisam, homens cheios do Espírito, mas do mesmo modo com a mente iluminada para responder com mansidão e temor à razão da nossa esperança, conforme 1 Pedro 3,15. Então, meu querido professor, que através dessa sucinta aula, dessa resumida aula, você possa aí organizar os teus estudos. Eu quero aqui agradecer pastor Ilaelcio, muito obrigado, Deus abençoe pela participação nessa aula, e que Deus continue nos ajudando, que Deus continue nos guardando e nos abençoando. Esse é o nosso desejo. Deus te abençoe, tenha uma excelente aula. Paz do Senhor.